Eu assisti o Fullmetal, né? A primeira parte lá. São alquimistas, né? E é um escritor que ele queria escrever uma história, mas vem a questão da... Sempre a mesma questão dos escritores orientais. Até o Metal Gear, ele posta muito isso. Eles têm uma vida muito artificial, muito dentro do apartamento, né? E aí eles querem sonhar, porém os sonhos e tal é uma coisa boa, mas eles têm que viver a realidade. Então a história ela sempre traz isso. Sonhar é bom e te motiva, mas você não lidar com a realidade, a sua vida vai entrar em desequilíbrio, né? Então o escritor do Fullmetal criou essa parábola em relação ao problema que todo oriental faz, o Fukushima, a forma dele escapar dessa realidade é ele colocar no Metal Gear lá aquelas situações grotescas lá que o Snake começa a ter surto, isso, aquilo, né? Porque ele não se sente bem, não se sente confiável com a trama dele. Mas o Fullmetal ele não tem essa questão. Então a primeira parte da história ali mostra lá sobre um moleque lá, bocudo, que fala muito agressivo e tal. Porém, ele, como fala, ele tem uma esperança, ele tem uma vida, ele tem os problemas dele lá. Ele encontra uma cidade totalmente doutrinada, que tem um senhor lá que é representante de Deus, ele trouxe salvação para aquela cidade. E ele está atrás da pedra filosofal. Basicamente, eu acho que esse é o contexto todinho da história, né? E tem uma moça lá que está manipulando todo o jogo por trás, né? Esse personagem ele não tem nenhum braço e nenhuma perna, né? E ele manipula o metal, mas ele poderia usar o titânio para ficar mais leve, tá até reclamação disso. E o irmão dele lá perdeu o corpo, né? Então ele precisou fazer uma carapaça pro irmão dele e não sei o que, né? Então vai ter os problemas, vai ter a aventura, mas o que eu achei interessante é o povo está totalmente doutrinado por um cara. Esse cara ele diz falsas promessas. Esse povo acredita nesse homem cegamente, faz tudo o que ele quer, mas é uma população fraca. Esse homem ele quer todo o poder. Ele não poderia ter conversado de forma humilde com as crianças. As crianças não poderiam ter conversado de forma humilde com ele, todo mundo chegar num acordo, né? E só existe o interesse e a ganância dele pelo poder que ele tem, só existe o interesse e a ganância pela população tem. E essas crianças, apesar de elas parecerem ser boas e tal, elas também parecem ser gananciosas, os artistas principais. Agora eu vou dar um spoiler dessa parte aqui. Eles vencem um adversário. E aí todo mundo já está crente que esse adversário foi embora. Esse adversário ele traz uma falsa ilusão, mas essa falsa ilusão acaba e todo mundo continua alienado, precisando acreditar, sem querer lutar pelas próprias forças, né? Eu achei interessante. É uma história simples, é uma história, como fala, com um contexto ali que você vai pegar sobre as escolhas difíceis da vida, né? Mas ela tem um desenrolar e tem um crescimento de contextualização por cada adversário que ele encontra, né? Primeiro ele encontra um religioso. Fiquei interessado para ver qual é o próximo adversário que ele vai encontrar, né? E esse garoto ele faz parte de uma ordem. Falei para vocês. A ordem dos alquimistas lá, alguma coisa assim. E esses alquimistas eles não podem errar. Porém esse garoto ele já tinha errado muito no passado. E até esse religioso lá ele aceitou a enganação dessas crianças e não deu perdão a elas, mas ele encarou uma consequência muito severa pelo desejo do poder dele, né? E existem os manipuladores que estão manipulando, eu acho que o mundo todo seria, sem ninguém saber,